Fala, nação tricolor, que pela vontade dos anjos, dos céus, ainda é líder desse campeonato, mas tem que ficar esperta, que eu coloquei aqui a tabela, ó, que o negócio tá ficando difícil, o pessoal tá encostando. Vamos falar, inclusive, sobre isso. Deixa eu falar os assuntos desse vídeo e você decide se fica até o final. Primeiro assunto desse vídeo é o rendimento do São Paulo no primeiro turno e no segundo turno. Tanto em casa no Morumbi quanto em todos os jogos. Já são 7 rodadas do segundo turno, nós vamos comparar. Depois vamos falar do Lugano, que foi suspenso por xingar o árbitro naquele jogo que o Diego Souza foi expulso. E falou sobre a arbitragem do Brasil no Twitter dele também. Vamos falar do Rodrigo, joia da base, que renovou e agora vai para o profissional, já pode ser integrado. Vamos falar da lesão do Bruno Pérez e do Araruna, quem é que volta. Já que eu tô falando de quem volta e quem não volta, vamos falar de desfalque. Vamos falar do Arboleda, que não joga contra o Botafogo, vai cumprir suspensão no terceiro cartão amarelo. E aí, Bruno Alves ou Rodrigo Caio no lugar? Vou deixar essa enquete para vocês. Já que eu tô falando de Rodrigo Caio, um assunto puxa o outro. Rodrigo Caio voltou e jogou na lateral direita. Vamos falar do retorno dele, o que o Aguirre achou do retorno dele. Vamos falar do Richarlison, que deu entrevista lá pro Benjamin essa semana, repercutiu muito, falou da calçada da fama aqui do São Paulo, falou que devia estar lá, né? Vamos comentar já sobre o Richarlison. E por fim, se o São Paulo deu uma oscilada, quem não oscila somos nós, torcida soberana. A torcida eu posso chamar de soberana, né? Torcida. Estamos batendo mais um marco inédito, mais um recorde de torcida. É o 7º jogo com mais de 40 mil no Morumbi. Daqui a pouquinho eu dou os detalhes. Antes, vou pedir para você deixar um like aqui embaixo, porque, se é líder do campeonato, merece ser líder em like aqui embaixo também. Para você se inscrever nesse canal que transmite os jogos ao vivo e deixar nos comentários as respostas para as enquetes que eu vou deixar aqui nesse vídeo. Segue aí. Galera, eu vou começar o vídeo falando do Arboleda. Já vou começar assim com um assunto para deixar vocês pensando, né? Porque deve ser o 7º jogo seguido. Isso é o 7º jogo, então é o segundo turno inteiro, né? É o 7º jogo seguido que o Aguirre tem problema com desfalques. E agora ele tem Arboleda cobrindo o terceiro cartão amarelo. Vamos ver se o Everton volta essa semana. Vamos descobrir se ele volta a jogar com bola ou não. Daqui a pouquinho eu falo do Bruno Pérez e do Araruna. Por enquanto vamos falar só de Arboleda. Acontece que o Rodrigo Caio está à disposição. Voltou de lesão depois de 5 meses. E agora nós temos que decidir quem que você prefere no lugar de Arboleda. Vou deixar essa enquete para você responder aí nos comentários. Bruno Alves, que seria normalmente o substituto direto quando o Rodrigo Caio não estava, ou Rodrigo Caio. Agora vamos falar dele que ressurgiu das cinzas como uma fênix. Rodrigo Caio, quero deixar aqui a correção, porque estava lá na transmissão ao vivo e muita gente falando, pô, o Aguirre entrou com 3 zagueiros, 3 volantes, porque o Lisieiro também estava. O Aguirre não entrou com 3 zagueiros, 3 volantes. Calma aí. Rodrigo Caio entrou improvisado na lateral direita e o Lisieiro aberto como ponta. Depois mexeu, teve uma variação tática. Mas não foi desse jeito, beleza? Ok. Rodrigo Caio deu entrevista, inclusive falou que depois de exatos 5 meses, no dia que fez 5 meses que ele havia se lesionado, ele voltou. E o Aguirre deu a confiança para ele, num estádio com 48 mil torcedores, diante do América Mineiro, né? Uns caras que tá lá embaixo no campeonato, era pra vencer. O Aguirre deu uma força para o Rodrigo Caio e na confiança colocou ele na lateral direita. Lembrando que tinha o Regis no banco, que inclusive entrou no meio do jogo. E quem o pessoal pensou que também poderia entrar na lateral direita seria o Araruna. Mas de última hora ele lesionou. Daqui a pouquinho eu falo mais da lesão do Araruna também. O Aguirre falou que o retorno do Rodrigo Caio para o elenco é muito importante, porque ele é um jogador nível seleção. É um jogador que tem que contar com ele no elenco sim, porque ele é polivalente. Rodrigo Caio lembrou que lá em 2012 ele foi lateral direito com o Leão, improvisado. E que naquela época lá com o Leão havia muito disso. Precisava na zaga, na volância, no lateral, lateral. E ele falou que ele ficou à disposição do Aguirre para isso. Onde precisar, ele entra. Tá aí o Rodrigo Caio voltando dizendo que seu retorno não tem preço depois de 5 meses trabalhando de manhã e de tarde sem folga para conseguir reestrear. Rodrigo Caio que teve aí uma fase ruim com a torcida antes de lesão, mas que sempre se entregou aqui no São Paulo, que tenha assim um excelente retorno agora o Rodrigo Caio.
Galera, o zagueiro Rodrigo, ele acabou de renovar com o São Paulo. Quem é Rodrigo? É uma joia da base, já chegou a ser relacionado pelo profissional contra o Atlético Mineiro e contra o Bahia. Esses meninos da base estão ganhando notoriedade. O Ricardo Rocha é um dos caras que mais está trabalhando nessa integração junto com o Jardine e o Aguirre. Lá atrás, a SPFC.net já tinha falado que o Igor Gomes e o Rodrigo iam ser integrados. O Igor Gomes já foi integrado para o profissional, agora o Rodrigo acabou de renovar o contrato, está sendo integrado. Ele está em Cotia com o São Paulo desde os 14 anos de idade. Ele tem 1,90 m, zagueiro, e ele tem uma característica diferente aí de quase todos os zagueiros. Bate pênalti muito bem. Inclusive, esse ano, na semifinal da Copinha, que foi contra o Inter, foi ele que inverteu o resultado, batendo pênalti e marcando pro São Paulo. Então tá aí, um zagueiro batedor de pênalti, integrado ao profissional, joia da casa. E era da galera ali do Lisieiro, jogaram muitos anos juntos no mesmo time. Então, já sabemos que vem aí uma galera segura, uma galera que dá pra contar igual o Luan e o Lisieiro. Galera, vou falar rapidamente do Bruno Pérez e do Araruna. O Bruno Pérez deixou todo mundo meio, será que vai entrar, será que não vai? Na sexta-feira que ele voltou a treinar com bola, fez aquecimento, lembrando que os treinos do Aguirre estão sendo fechados, né? A imprensa só tá podendo ver 20 minutinhos, então ficou todo mundo, quem será que vai jogar? Bruno Pérez voltou a treinar com bola já, mas não jogou contra o América Mineiro, como vocês puderam ver. Pode ser que volte agora contra o Botafogo e aí ele vai ter esse jogo aí para pegar ritmo de jogo, porque essa semana inteira vai fazer treinamento com bola. Até final de semana a gente descobre se ele já reestreia. Mas já tá recuperado. Já o Araruna, que ninguém esperava, né? O Araruna lesionou, voltou. Na sexta-feira de última hora, ele já chegou no CT sentindo dores, contratura na coxa direita. Então o Araruna, por enquanto, tá fora. Contratura é fogo. Pode ser que demore uma semana, pode ser que demore um mês. Vamos ver como que ele recupera. Galera, vamos falar do Richarlison, que ele deu uma entrevista aí Aqui com o Benja, repercutiu pra caramba, porque ele só falou de assunto polêmico também. Ele não quis ficar ali pelas beiradinhas tranquilo. Ele bateu nas polêmicas. O Benja perguntou, ele respondeu. Primeira coisa que ele falou, que foi diretamente pro São Paulo, repercutiu muito no Twitter, nas redes sociais, enfim, foi sobre a calçada da fama, que São Paulo não o incluiu. E aí ele falou que ficou magoado. Ele falou, olha, eu não sei qual foi o critério que o São Paulo utilizou. E ele falou assim, eu não sou maior do que qualquer jogador que está ali, mas é que tem jogadores na calçada da fama que só tem um título pelo São Paulo, e eu tenho vários. Aí ele falou que estava magoado com esse critério do São Paulo, que não importa ele estar na calçada da fama ou não, daqui 300 anos ele ainda fará parte da história do São Paulo, pelos títulos que ele conquistou e pela passagem que ele teve, que foi brilhante, que foi vitoriosa. Já deixo aí pra você comentar se você acha que ele merece estar na calçada da fama, mais do que algum jogador ou ser incluído, que são 99 nomes. Poderia, né, centésimo, coloca ali o Richarlison, responde se você acha que merece. Depois disso, falou sobre boato de homossexualidade, alguma rixa com o Muricy, enfim. A entrevista completa tá lá no SPFC.net. O que eu queria trazer para vocês é essa parte que mais repercutiu mesmo. O que você acha? Richarlison merece estar na calçada da fama do São Paulo? Galera, o Lugano foi julgado pelo STJD por xingar o juiz. Coloca aquele vídeo aí pro pessoal relembrar. Todo el trabalhamos todo ano para que você é assim. Mais responsabilidade, por favor. Estamos sacando da vida. Mais responsabilidade. Não encontrou no cara. Você errou e não foi no ano. Anota aí, Diego Lugano. Você errou e não foi no ano. Irresponsável. Do caralho. Irresponsável você. Assistiu a televisão. Puta que pariu. Todo ano trabalhando para que você erre. Você não é protagonista. O jogador é protagonista. Por causa dessas ofensas aí que todo mundo gostou, né, da identidade, da raça celeste, que a gente estava sentindo falta fazia muito tempo, o Lugano levou aí 15 dias de suspensão. Durante 15 dias ele não pode ficar ali nos vestiários, ficar do lado do Aguirre, enfim, não vai nem viajar para o Rio de Janeiro para o jogo contra o Botafogo. Ou se viajar, vai ficar com os diretores assistindo na bancada, não pode ficar junto com a comissão técnica.
E aí, indignado com todo esse momento, aconteceu, para quem tá acompanhando o futebol, aconteceu aquele erro de arbitragem no jogo do Cruzeiro contra o Boca, lá na Libertadores. Aí ele entrou, Lugano entrou no Twitter dele, bota aí na tela o que ele falou. Falou que o choque, a indignação pelos erros de arbitragem que tem na Libertadores também deveriam acontecer para o Campeonato Brasileiro. E que o pessoal deveria parar com esse discurso demagógico, porque é o mesmo erro. E aí entrou em pauta tudo aquilo que o pessoal tá falando muito, que é da falta de união dos clubes, que deveriam se unir para falar com o CBF, com o Conmebol, enfim, com todas as confederações por esses erros constantes de arbitragem. Diz aí você nos comentários, você acha que o Lugano tá certo? Você acha que os clubes deveriam se unir e começar a pensar? Porque, olha, agora eu tenho que falar também rapidamente. Se vocês notarem o que tá acontecendo com o Inter, pra ele tá aqui em cima, ainda que o Palmeiras passou na tabela, acha um pênalti nos 50 minutos. No jogo contra o Ceará, a arbitragem funciona assim, levanta a plaquinha de acréscimo, até o Inter fazer gol, não é 5 minutos. Tá acontecendo umas coisas na arbitragem aí que a gente deveria começar a pensar mais numa união, igual houve união de torcida, deveriam unir todos os clubes para ver isso direito. Galera, todo vídeo eu tenho que parabenizar essa torcida com muito orgulho de fazer parte, com o coração assim transbordando de alegria. Já estive aqui no Morumbi, já estive em públicos de 3.000 pessoas, já estive nesse tipo de público. E hoje em dia estamos batendo mais um recorde inédito em torcida brasileira. É o 7º jogo, foi o 7º jogo consecutivo de mando do São Paulo aqui no Morumbi que a torcida colocou mais de 40 mil no estádio. Eu vou pegar o caderno porque eu preciso ler, vocês foram sensacionais. Contra o América Mineiro, o São Paulo colocou quase 48 mil pessoas. Aí vou ler aqui para vocês. Contra o Corinthians foram 58 mil pessoas, quase 60 mil. Contra o Vasco, 53 mil pessoas. Contra a Chapecoense, 41 mil pessoas. Contra o Ceará, 49 mil pessoas. E contra o Bahia, 43. Já contra o Flu, foram 57 mil pessoas. Gente, foi público atrás de público. Espero que seja assim até o final do campeonato, porque, ao que tudo indica, vai precisar, continuem indo, porque são vocês que estão mantendo isso aqui, viu? Galera, agora eu vou falar da diferença, o assunto que todo mundo quer falar, que é exatamente sobre isso aqui, né? Sobre essa tabela aqui. Vocês viram, o São Paulo tá com 51 pontos, embora tenha vacilado, e a sorte está ao nosso favor. Só posso dizer que é isso, que a gente vacila, o Inter vacila, mas agora, olha só, o Palmeiras encostou com 50 pontos, o Flamengo encostou tá com 48, e o Grêmio com 47. Isso que eles estão com outros campeonatos. Você imagina logo no finalzinho do campeonato, que tiver todo mundo só de olho no brasileiro. O bicho vai pegar. Então vamos falar da diferença do primeiro turno para o segundo turno em números, em jogos e placares. Primeiro que eu vou falar é do rendimento em casa no Morumbi. No primeiro turno, só vou falar das 7 primeiras rodadas, certo? Porque estamos chegando na 8ª rodada do segundo turno. Então não seria justo eu falar do primeiro turno inteiro, só dessas 7 primeiras. Nas 7 primeiras rodadas do primeiro turno, o São Paulo teve 85% de aproveitamento dentro de casa, contra 67% no segundo turno. Então já é um fator que está fazendo falta esses pontos em São Paulo. Ainda mais contra uns times tipo, uns times tipo América Mineiro, cara, Ceará, é fogo. 7 rodadas, o São Paulo marcou apenas 10 pontos, contra 13 pontos lá no primeiro turno. E esses 13 pontos do São Paulo era invicto, ou empatava ou vencia. Então tá aí a diferença, nós tivemos uma vitória a mais e um empate a mais no primeiro turno. E aí então a diferença desses 3 pontos nessas 7 rodadas. O Nenê, o Diego Souza, até o próprio Aguirre deram entrevistas depois do último jogo e falou que o psicológico do São Paulo tem abalado mais por causa dos resultados contra os times pequenos. A derrota contra o Palmeiras no primeiro turno, a derrota contra o Atlético Mineiro fora de casa nesse segundo turno, a derrota contra o Grêmio fora de casa nesse segundo turno, foram até que levadas tranquilamente.
Mas quando perde para time pequeno, aí que os jogadores estão começando a reclamar, e isso é muito bom, que eles vão começar a se cobrar. O Diego Souza falou que tem que enxergar esse momento de cabeça erguida, tem que olhar os próprios erros e ir adiante. Já o Nenê, porque o Nenê é aquele cara que chama a responsa, ele deu entrevista depois do jogo, porque esse empate com sabor de derrota, pô, aos 30 do segundo tempo, o São Paulo praticamente se entrega, o Nenê deu entrevista, ele falou, olha, o Nenê falou que o São Paulo precisa ser mais ofensivo do começo ao final do jogo se quiser levar esse título, que tá falhando muito, tá meio desfocado o São Paulo. Tá desfalcado e desfocado São Paulo, né? Até, e quando levou gol, não conseguiu rebater de primeira. Ficou com o psicológico muito abalado. Nereida, na entrevista depois do jogo, falou. Então, se vocês pararem para analisar, são 3 pontos de diferença do primeiro turno pro segundo turno. Mas o que tá pegando é que foram 2 gols contras em 2 partidas. E aí são 4 pontinhos que fazem toda a diferença. E uns jogos como esse, são mais 2 pontos. Você fala, meu Deus, era pra estar com 6 pontos lá na frente. Adeus Palmeiras, adeus Inter. E o pior, no primeiro turno tava todo mundo meio que lá pra trás, olhando para outros campeonatos. Agora, a negada tá começando a parar de oscilar aqui atrás. Então tá ficando tudo muito tumultuado. Então o São Paulo tem que focar. Porém, tudo isso que eu te li, que no primeiro turno tava invicto, não tinha desfalque, né, nego? Agora, a média do desfalque do São Paulo por jogo é de 4. Sempre tá faltando ou o Everton. No último jogo, Everton e Rojas. Sempre tá faltando um lateral. E outra, o Militão foi embora. Então, há uma mudança do São Paulo. Faz 7 jogos que o Aguirre não consegue jogar com o time completo, principalmente o Everton, pelo amor de Deus. Aí as pontas não tem aquele mesmo contra-ataque, não é do mesmo jeito ofensivo, enfim. Esse tem sido o problema do São Paulo. Agora, se vocês pararem para lembrar do primeiro turno, o São Paulo teve a arrancada contra o Santos, o América Mineiro, e aí veio a sequência logo em seguida do Botafogo, Palmeiras e Inter. Contra o Palmeiras e Inter a gente já não foi muito bem. Perdeu para o Palmeiras, perdeu a invencibilidade e empatou com o Inter em casa num jogo terrível, tenebroso, sem Nenê, foi um jogo terrível. Enfim, agora, tem que recuperar o ritmo de jogo contra o Botafogo lá, voltar para casa, que defender o tabu contra o Palmeiras, são 14 anos de tabu, e aí depois enfrenta o Inter lá no Beira-Rio, é a final do campeonato, amigo. Se vencer o clássico e se vencer do Inter, aí é só manter. É complicado, mas vamos com fé. Gente, eu vou encerrar esse vídeo, mas antes vou pedir para você que contra o Botafogo, assista a transmissão neste canal, transmissão da narração ao vivo. Estarei eu lá de âncora, participando com você e dos seus comentários. Vai estar também a Larissa comentando, ela que agora já estreou também aqui nesse canal o programa dela de comentários, que vai ao ar toda sexta-feira. E o Felipe, que também estreou o programa dele, que vai ao ar toda terça-feira às 8 da noite, nosso narrador. Então vocês estão convidados para a transmissão ao vivo. Deixa a pergunta de vocês aí. Não se esqueçam, amanhã tem o Felipe, sexta-feira tem a Larissa nesse canal e final de semana estamos ao vivo junto. Beijo!